Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E olha só, você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome. Olha esses caldeirãozinhos, que coisinha mais bonitinha. Quem já é membro há mais de 2 anos, tem caldeirãozinho de ouro. Então, meu muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do Caldeirão Furado. Um grande beijo pra vocês, vocês são incríveis. Muito obrigado a todos que utilizam o botão valeu, deixando os comentários em destaque aqui nos vídeos. Você também pode utilizar o botão aqui, ó, e o seu comentário vai ficar em destaque entre os outros. E muito obrigado a você que me assiste, que me acompanha, que clicou em mais um vídeo aqui, mais um episódio do Caldeirão Furado. Muito obrigado a você que deixa like, que comenta, que compartilha. Vocês são incríveis. E vamos para mais um episódio do Papo Furado Colaborativo. Se você quiser mandar a sua pergunta, o QR Code tá na tela ou o link aqui na descrição. E olha só, eu devia ficar pelo menos 1 ano aí sem fazer Papo Furado, hein? Vocês tinham que me dar essa folga, porque o último foi respondendo 100 perguntas. Vocês me fizeram responder 100 perguntas em um único episódio. A minha garganta, no final daquele episódio, ficou até doendo. Mas vocês não me dão folga, vocês não me dão uma folguinha sequer e estão sempre mandando pergunta. Então, pode mandar. Pode mandar que eu gosto, pode mandar que eu respondo. Lembrando que se sua pergunta ainda não foi respondida, no Papo Furado de 100 perguntas, vocês viram que tinha feliz aniversário de julho do ano passado, né? Então, ó, tem muita pergunta, então leva tempo pra responder, beleza? E se você quiser mais um episódio daquele de 100 perguntas, comenta aqui embaixo pra eu saber se eu faço ou não. Eu brinquei lá falando que só ia fazer outro especial se aquele vídeo chegasse a 500 mil likes. Aí eu faria um vídeo com 500 perguntas, né? Então eu sei que não vai acontecer, porque chegar a 500 mil likes é muito difícil, mas um outro especial de 100 mil, quem sabe mais pra frente. Quem sabe de 2 em 2 ou 3 em 3 meses eu não faça um. Quem sabe, se vocês gostarem da ideia. Mas chega de papo e vamos pra primeira pergunta, que é do nosso amigo Guilherme Augusto. E ele falou o seguinte: olá, Caco, beleza? Beleza, e você? Uma curiosidade pra saber sua opinião. Qual casa acha que pertencia cada irmão Peverell? Olha, que pergunta legal, que pergunta interessante. Vamos lá. Vamos começar com o irmão mais velho. Eu fico numa linha tênue entre Grifinória e Sonserina. E por que? Eu explico. Bom, os bruxos da Grifinória, eles são mais explosivos, mais emotivos, então é a característica de alguém que talvez agisse por impulso em uma briga, em uma reação, assim. Porém, eu penso que, como ele foi se vingar de um bruxo depois do que tinha acontecido, é uma característica mais sonserina. Não tô dizendo que isso é ruim, estou dizendo que é uma característica mais fria. O sonserino, ele é mais frio, ele é mais calculista, ele faz as coisas de forma mais premeditada, entende? O Grifinória é mais explosivão, é mais ali no calor do momento, sacou? Então eu fico dividido entre essas duas casas e acho que ele acaba ficando na Sonserina só pelo fato dele ter se vingado depois do que aconteceu, né? Não ter sido uma coisa na hora. Não, ele não ter revidado na hora com o bruxo que ele tinha a briga, né? Já que ele esperou ter uma varinha poderosa pra ir lá e se vingar do bruxo. O irmão do meio, eu fico muito em dúvida, cara. Porque, assim, a regra do mundo bruxo é: nenhuma magia é capaz de trazer os mortos de volta. Mas a Corvinal, os bruxos da Corvinal, eles desafiam o que é lógico. Eles desafiam o que já é estabelecido. Afinal, segundo a própria Ravenclaw, o espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Ah, beleza, não é possível trazer os mortos de volta à vida, mas quem disse isso? Quem bateu o martelo que isso é real? Eu vou tentar fazer isso. Então ele vai lá e cria a Pedra da Ressurreição para tentar de alguma forma ter acesso aos mortos, ao mundo dos mortos, a trazer os mortos. Então eu colocaria ele na Corvinal por essa característica. E antes que alguém fale, mas como assim criar a pedra? Quem deu foi a morte. Não, gente, não foi. A lenda da morte, do conto dos 3 irmãos, é só uma lenda, é só um conto infantil em que o Beedle, o bardo, se inspirou na história dos irmãos, que foram os verdadeiros criadores das relíquias, beleza? Não existe a personificação da morte ali, isso não existe. Agora, o irmão mais novo, o Ignoto, com toda certeza do mundo, ele era lufano. Assim, eu tenho certeza que ele era lufano, pelo fato da humildade. Os lufanos são humildes, e quando eu digo humilde, eu não digo inferior, porque as pessoas têm essa imagem, né? Tipo, é humilde, é tadinho. Não. Humildade
pô, humildade é completamente diferente de ser tadinho. É completamente diferente, sabe? Isso é humildade forçada. Ele era humilde, ele sabia que ele não sabia de tudo. Ele sabia que ele tinha mais a aprender. Ele reconhecia isso. Ele não se achava melhor. E ele era extremamente leal à sua família, protegia a sua família. Então, eu acredito que o irmão mais novo seja Lufano. Essa é a minha análise pelo que a gente conhece dos personagens. Mas quero saber vocês aqui embaixo, o que vocês acham? E a nossa próxima pergunta é da Isadora Leal. O Snape estava do lado do Dumbledore? Ele é do bem ou do mal? Sim, o Snape estava do lado do Dumbledore, mas ele não é nem do bem e nem do mal. Não existe personagem do bem e do mal em Harry Potter. Os personagens são construídos, eles são complexos. Bem e mal é uma dualidade meio maniqueísta, sabe? Tipo, ele é bonzinho, ele é todo cheio de moral, ele é todo o amor. Não é assim, nenhum personagem é assim. Até o Harry, que é o protagonista, tem falhas, sabe? Tem momentos de erro. Então, o Snape é um personagem cinza, beleza? Ele não é nem do bem, nem do mal. Essa é a definição do Snape. Mas sim, ele estava do lado do Dumbledore e morreu, deu sua vida para que o Voldemort fosse derrotado. A próxima pergunta é do Pepe. E aí, Caco, tudo certo? Tudo certo, e você? Eu não entendi bem como a Pedra da Ressurreição funciona. Eu sei que ela não traz realmente alguém de volta à vida, mas o que ela faz? Por exemplo, quando o Harry conversa com os pais dele na Floresta Proibida, com o que ele está falando? Com a alma dos pais? Cara, é exatamente isso. O que a pedra faz? Ela traz a alma das pessoas que já partiram. Afinal, a alma é imortal, certo? A gente trabalha com esse princípio em Harry Potter, de que a alma é imortal, que existe vida após a morte. Então aquelas são as almas dos seus pais, a alma do Sirius, do Lupin. Porém, aquelas almas não pertencem ao mundo dos vivos. Elas estão na pós-vida, no além-vida. Então o que a pedra faz é criar essa conexão. Vamos colocar como se a pedra invocasse de alguma forma, fosse possível tornar visível os mortos, fosse possível tornar visível a alma dos mortos, e não de todos os mortos, porque senão, se fosse assim, o Harry girava a pedra ali na mão e todos os mortos do mundo iriam aparecer. Não, as pessoas que têm a conexão com ele, que são importantes pra ele, as almas das pessoas que sempre viveram nele, porque as pessoas que a gente ama, como o próprio Sirius diz, nunca nos deixam, né? Elas vivem pra sempre na gente. Então era isso que a pedra tornava possível, entendeu? Ela não ressuscitava alguém porque isso é impossível, mas ela trazia essa conexão e tornava visível de alguma forma. A próxima pergunta é do Hunter Salazar. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam essa mensagem. Qual animal Snape se transformaria se fosse um animago? Olha só que pergunta interessante. Sempre é dito na saga que ele andava com as capas como se fosse um morcegão, né? Pelo efeito que a roupa dele causava. Então, talvez um morcego, mas eu também enxergo muito ele como um corvo. Talvez um corvo, não sei. Algum animal que voa, ou um morcego ou um corvo. E você, o que acha? A nossa próxima pergunta é do Digo. Fala, Caco. Parabéns pela Catarina. Muito obrigado. Cara, é possível fazer chave de portal dentro de Hogwarts? Se não, como Bartol Crouch Jr. conseguiu fazer? Se sim, do que adianta não poder aparatar se pode fazer uma chave de portal? Abraço. Pergunta também muito boa e muito interessante. Seguinte, é possível fazer uma chave de portal. O Dumbledore mesmo faz uma chave de portal quando o Harry e a família Weasley são transportados para o Largo Grimmauld, quando o Sr. Weasley é atacado pela Nagini. Então, talvez para sair de Hogwarts seja ok usar a chave de portal, para entrar não. Eu posso estar falando alguma besteira? Posso. Eu preciso pesquisar mais a fundo sobre isso, porque eu não lembro de cabeça se tem alguma implicação, e faz sentido realmente. Se não tiver nenhuma implicação, por que a chave de portal pode e aparatar não pode, né? Mas eu acredito que seja isso, de sair tudo bem e entrar não. E como a propriedade da chave de portal é diferente de desaparatar, né? Embora sejam parecidas, é diferente. Então talvez o detalhe more nessa diferença. A nossa próxima pergunta é de Edu Henrique. Os filmes mostram os dementadores em dias frios e chuvosos. Eles aparecem em dias de sol também? Então, meu bruxo, acontece que os dementadores aparecem sempre em dias frios e chuvosos porque, na verdade, eles causam isso. Eles causam essa névoa, eles causam esse clima, eles interferem, eles fazem ficar frio, eles fazem ficar nublado, com névoa densa. Então até no verão mais quente, no dia de maior sol de verão, se os dementadores aparecerem, ele vai ficar um dia nublado e triste. A próxima pergunta é do Oscar Borges. Salve, Caco. Salve. Qual é o nome completo do antepassado do Harry que é mencionado como um dos irmãos Peverell? E qual objeto lendário recebeu das mãos da morte na história Os Contos de Beedle, o Bardo? O nome do terceiro irmão
irmão é Ignotus Peverell. E ele fabricou a capa de invisibilidade. Ele não recebeu da morte. Lembrando que é só uma lenda isso, né? O próprio Dumbledore explica lá no livro que a história da morte era lenda e que os próprios irmãos fabricaram isso. E quando o Dumbledore explica alguma coisa, ou a Hermione, é a autora, J.K. Rowling, querendo explicar aos leitores. Ela já deixou isso claro em algumas entrevistas. Na época em que os filmes eram lançados, os livros, né? É uma entrevista antiga que ela fala através da Hermione e do Dumbledore para explicar algumas coisas. Então a história da morte é só uma lenda e os irmãos que criaram, beleza? O Ignotus Peverell teve um filho, certo? E aí ele passou a capa de invisibilidade para esse filho. O filho dele, por sua vez, teve uma filha que se chamava Iolanthe. A Iolanthe, quando adulta, se casou com um bruxo chamado Hardwin Potter, que era filho de um cara chamado Linfred Distinct-Combe, conhecido como o Potterer. E aí depois houve uma contração ali no seu apelido e ele ficou conhecido como Potter e passou a ser um sobrenome. Então, o filho do Linfred, que era o Hardwin, se casou com a Iolanthe Peverell. E assim a família Peverell e a família Potter se uniram e passaram a produzir os descendentes até chegar no Harry. Então a Iolanthe Peverell passou a capa pro seu filho, que passou a capa pro seu filho, pro seu filho, pro seu filho, pro seu filho, até chegar no Tiago Potter, que passaria pro Harry, mas ela estava emprestada com o Dumbledore quando o Tiago morreu e aí o Dumbledore devolveu pro Harry, beleza? A próxima pergunta é do Grid. Opa, Caco, tudo bem? Sou fã do seu trabalho e só tenho a agradecer tudo que você fez e ainda faz pelo universo de Harry Potter. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Gostaria de saber como funciona exatamente o feitiço Fidelius. Nunca entendi muito bem. Um abraço. Bom, o feitiço Fidelius é um feitiço extremamente poderoso, no qual a pessoa esconde uma localização e guarda esse feitiço dentro de uma pessoa viva. Guarda o segredo dentro de uma pessoa viva. Esse segredo não pode ser extraído da pessoa de nenhuma forma. Mesmo se ela for torturada, mesmo se usarem o feitiço da memória, mesmo se usarem poção da verdade, não consegue extrair o feitiço. Inclusive, nada entrega a localização que está guardada no segredo. Até mesmo feitiços rastreadores, como foi o caso do feitiço do Voldemort lá no período da Segunda Guerra Bruxa, onde o nome dele foi transformado em tabu e colocado um feitiço de rastreio. Quando o nome dele foi falado e o Harry, o Ron e a Hermione estavam no Largo Grimmauld, que tinha o feitiço Fidelius, os Comensais da Morte foram até as redondezas, mas não conseguiam encontrar a localização, não conseguiam de fato encontrá-los, porque eles estavam numa casa protegida pelo Fidelius. A única forma de quebrar a proteção do feitiço Fidelius é se o fiel do segredo, aquele que guarda o segredo dentro de si, revelá-lo de livre e espontânea vontade. Não adianta, pode torturar, pode bater, pode fazer acontecer. Se não for de livre e espontânea vontade, ele não consegue entregar o segredo. É assim que funciona o feitiço Fidelius. A nossa próxima pergunta é de Pudim_Dumbledore. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Cara, tava pensando, o Harry sobreviveu em Relíquias da Morte porque o Voldemort tinha o sangue dele, mas o Voldemort só colocou o sangue do Harry em sua regeneração pra tocar no Harry. Então tem alguma escolha que o Voldemort podia ter feito pra matar o Harry? Cara, assim, se o Voldemort não tivesse usado o sangue do Harry pra voltar, ele poderia ter matado o Harry. Ele poderia ter matado o Harry com uma maldição da morte. Porque ele mataria o Harry e a Horcrux seria destruída. Agora, ele ter usado o sangue do Harry pra ter o seu corpo de volta, fez com que o sangue do Harry, contendo a proteção da Lilian, corresse nas veias do Voldemort. A proteção da Lilian que impedia o Harry de ser morto pelo Voldemort. Então ele prende o Harry à vida, dando escolha do Harry se ele queria morrer, se ele queria seguir em frente ou se ele queria voltar. Agora, se ele não usasse o sangue do Harry, sim, ele conseguiria matá-lo. A próxima pergunta é do eu_não_sei_gu. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Em Relíquias da Morte, na parte que o trio é capturado, Bellatrix entrega uma varinha na mão do lobo Greyback e dá a entender que o mesmo manuseia, como um bruxo. Isso significa que ele é como Remo Lupin, bruxo com licantropia? Abraço, amo seu trabalho. Sim, cara, o Greyback é um bruxo, só que ele é um lobisomem. Só que diferente do Lupin e de alguns outros lobisomens, ele atacava até fora da lua cheia, então ele foi adquirindo características cada vez mais lupinas, por isso que ele tinha dentes pontiagudos mesmo sem estar transformado, tinha os pelos cobertos ali na cara, porque ele não reprimia a licantropia dele, ele inclusive fazia com que ela aflorasse cada vez mais, atacando e mordendo. Então ele era um bruxo sim, ele era capaz de manusear a varinha também, sem nenhum problema. A próxima pergunta é do Breno HM Almeida. Fala, Caco. Fala. A minha pergunta pode parecer um tanto perturbadora. E lá vem. Mas acredito que essa é a graça. Se um casal bruxo animago acasalar e tiver um filhote em suas formas animais, 2 lobos, por exemplo, existe a chance do filhote nascer senciente, digo, racional? Cara, é uma pergunta legal. Já apareceu algumas vezes esse tipo de pergunta aqui. E eu posso citar como exemplo lobisomens. Se um lobisomem macho e uma lobisomem fêmea
acasalam na noite de lua cheia, transformados. A mulher, que é a lobisomem, que sofre de licantropia, ela vai dar à luz a uma ninhada de lobos, não de seres humanos. De lobos, não lobisomens. Lobos extremamente inteligentes, com a inteligência acima da média de lobos comuns. Inclusive tem uma ninhada de lobos assim na Floresta Proibida, que foi o próprio Dumbledore que deixou ali, porque uma moça que ele conhecia que sofria de licantropia, aconteceu esse caso e essa ninhada foi solta ali na floresta. Por isso existe até a lenda que tinha lobisomens na floresta, mas não tinha, eram esses lobos. Agora, se isso pode acontecer com lobisomens, talvez com Animago também possa, mas a gente não tem informação sobre, então eu só posso usar de base essa outra resposta, beleza? Então eu acredito que sim. E a nossa última pergunta é da Jenny França. Oiê! O que aconteceu com o corpo do Bartol Crouch Jr. após o beijo do Dementador? Pra quem não sabe, quem não leu os livros ou só não sabe mesmo da informação, o Bartol Crouch Jr., ele sofre o beijo do Dementador, ou seja, sua alma é sugada e ele fica em um estado vegetativo. Ele não morre, ele não está morto, ele continua, entre aspas, vivo, mas sem alma, somente uma casca oca. O que aconteceu com ele, eu não faço ideia. O que eu sei é que a pessoa que sofre o beijo do Dementador fica ali sem alma, não vive, não tem a mínima condição de viver, ela só sobrevive, é só uma existência ali sem nada, sabe, completamente vazia. Agora, talvez ele tenha sido mandado de volta pra Azkaban, não sei, talvez ele tenha morrido logo em seguida, também não sei, a possibilidade é que ele tenha sido mandado pra Azkaban ou que ele tenha morrido logo em seguida e aí foi enterrado em algum lugar. Mas infelizmente nós não temos a informação sobre isso. Então é isso, meus bruxos, esse foi mais um episódio do Papo Furado, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de mandar a sua pergunta lá no Papo Furado através do QR Code ou do link aqui na descrição. Não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio e a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.